Meus irmãos, podem sentar. Quero saudar todo mundo que está aqui presente, alegria enorme ter vocês aqui, os que estão de casa assistindo aí também, os nossos convidados. Se você faz parte dessa comunidade, passa o link para frente para outra pessoa poder ser abençoado nessa manhã, ser edificado, ter um momento de comunhão, mesmo no ambiente virtual. É muito importante a gente compartilhar esse momento alegre e feliz da cristandade, não é isso, Alfred? É um momento maravilhoso. Gente, esse momento é tão bom, que deveria ser para a gente uma encenação do que vai ser o próprio céu. A vida futura, ela é encenada e experimentada nesse momento de comunhão, onde as pessoas estão na presença do próprio Deus, desfrutando de algo comum, a fé no Senhor. E a leitura de hoje é uma leitura maravilhosa. Esse texto é um texto que arrebata os nossos corações, é um texto que vai de encontro à nossa vida, aos nossos ideais, aos nossos pensamentos. É um texto que responde às demandas existenciais que temos vivido hoje. A leitura de hoje é uma daquelas experiências que pega a gente pelo coração. Ela mexe com as nossas afeições mais profundas. O anseio por algo que todo ser humano busca. E para acessar esse lugar é pela imaginação que somos convidados a contemplar. E é pela fé que podemos nos apossar dessa maravilha. Pois na presença de Deus, promessas e realidade são a mesma coisa. A mensagem dessa leitura ecoa por gerações, como um antídoto contra o pessimismo ou contra o otimismo dos tolos, contra o desespero profundo ou contra a alegria rasa. Ela vem de encontro ao nosso coração num movimento de esperança e nos convida a depositar os nossos anseios em uma realidade totalmente nova. E é importante a gente entender isso, porque esse mundo, essa realidade é incapaz de conceder para a gente aquilo que a gente tanto almeja, de plenitude de vida, de paz perfeita, de justiça plena, de uma vida sem problemas, sem infortúnios, sem infelicidade. Esse mundo não é capaz de conceder tudo aquilo que a gente precisa. Nas últimas semanas vivemos o ápice da polarização política no Brasil, que culminou com o fim das eleições no segundo turno. O atual governo, de posição conservadora, liberal, foi superado pela oposição progressista de esquerda. Algo muito complexo para dizer em uma só frase. Isso porque, na realidade, o estrago foi enorme. As discordâncias políticas afetaram todos os tipos de relações. Famílias, igrejas, locais de trabalho, serviços públicos e muitas outras instituições viraram um campo de batalha enorme por causa da política. Não faltaram notícias sobre mortes por causa de adesão a candidatos. O aniversário do petista foi invadido a tiros por um bolsonarista. O bolsonarista foi morto a facadas pelo colega petista enquanto eles tomavam uma cervejinha no bar. A confusão foi tanta que vimos conservadores conclamando greve geral e intervenção militar, bem como a torcida organizada do Corinthians e do Atlético Mineiro acabar com a greve dos caminhoneiros por causa de uma partida de futebol. Parece que a gente está vivendo um mundo invertido, não é isso? Ainda não é o fundo do poço, gente. Eu preciso lembrar vocês acontecimentos da nossa história, bem recente. Em 1994, em Ruanda, houveram fortes confrontos políticos que culminaram na morte de mais de 1 milhão, quase 1 milhão de pessoas em 100 dias. Houve uma troca de poderes em que a população Hutu tomou o poder, ou foi ascendida ao poder, e eles passaram a matar os Tutsis, pessoas de uma outra etnia naquela mesma sociedade. Lá o estrago foi tão grande que pessoas da mesma igreja mataram seus irmãos de outra etnia. Crentes Hutu mataram crentes Tutsi da mesma comunidade. A gente não chegou no fim do poço ainda, o estrago foi enorme. O que a gente presenciou no Brasil foi
pastores negando Santa Ceia para pessoas que iam numa corrente política oposta. Ontem mesmo, uma pastora anunciou nas redes sociais que não ia orar mais pelos filhos das pessoas que votaram na oposição esquerdista. O ano passado, o ativista Paul Rusesabagina, não sei falar o nome africano, talvez o nosso amigo Alfred possa falar depois, né? Mas é aquela pessoa que inspirou o filme Hotel Ruanda, o gerente do hotel, que conseguiu preservar 1000 vidas dentro daquele hotel contra a mortandade que pairava naquele país. Ele foi condenado ano passado a 25 anos de prisão, sob acusações de pertencer a uma comunidade terrorista e financiar essa comunidade. Olha a que ponto chegamos à justiça no mundo. Um homem que inspirou um belo filme, que ainda não assistiu, procure assistir, Hotel Ruanda, vai mostrar esses conflitos. Ele preservou 1000 vidas. O ano passado, mais de quase 30 anos depois dos conflitos, foi condenado por se associar a terroristas. Não estou dizendo que foi justo ou injusto, mas aconteceu. Esses exemplos expõem o poder que a voz da maldade, da perversidade, tem de encontrar no nosso coração ecos. O reverendo Eric, lá da comunidade âncora da Igreja Anglicana, no Espírito Santo, em uma de suas meditações, fala que este é o melhor momento para você se tornar a pior versão sua própria. Paulo vai falar disso para a gente também. Em um estado de alienação humana, consequente do pecado, em que Deus entregou a humanidade a um inútil modo de pensar. O resultado desse inútil modo de pensar está em Romanos 1, versículo 28 a 32, e diz assim: uma vez que consideraram conhecer a Deus algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofoca. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição, nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-los. Parece que o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, tinha acabado de ler o Instagram de ontem, o Twitter de ontem. Quando percebemos, estamos rodeados de pessoas odientas e também nos tornamos odientos. Paulo se dirige a Timóteo descrevendo o homem dos últimos dias, e parece que ele estava de novo lendo o jornal de ontem. Ele vai dizer na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 a 5: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. As orientações do apóstolo Paulo nos mostram que o mal está presente e ele contamina as melhores pessoas ao nosso lado, mas também contamina o nosso coração. Se você se viu isento dessa lista, tem algum problema com você, porque males presentes nessas palavras de Paulo também alcançam o meu coração e alcançam o seu coração. E esse momento da política brasileira revelou muito de mal na nossa vida, no nosso comportamento, como nos associamos, como nós procedemos, a ponto de manchar a igreja do Senhor, de causar fraturas, rompimentos naquilo que deveria ser para a gente um momento de unidade, de fraternidade, da verdadeira comunhão. O lugar dos céus na terra foi profanado pela política. A resposta ao mal sempre foi o bem. A resposta ao desespero é a esperança.
E se tem um povo que sabe bem o que é esperança, esse é o povo de Deus. Isso porque a nossa esperança transcende as possibilidades reais, supera o maior dos otimismos, se abriga no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. É bem diferente observar a expectativa humana em oposição à contra-resposta aos regimes políticos estabelecidos na história humana e a resposta divina a tudo isso. Alguns de nós já foi contagiado pelo discurso do pastor Martin Luther King, quando ele diz: eu tenho sonho. E que sonho é esse? De igualdade, de justiça plena. Ou talvez aquela música de John Lennon, Imagine all the people living in the peace. Sonho da paz, imagine. Tenta imaginar um mundo em paz. John Lennon vestido de branco com a sua esposa, todo de branco, num ambiente todo branco, tocando um piano branco, falando de paz, pedindo para você imaginar esse mundo. Mas um mundo distante de Deus, onde Deus não é realidade. Um mundo que é construído por meio da força humana, da capacidade humana. Ou talvez também aquela grande música, We Are the People, que foi cantada na década de 90 para arrecadar recursos, para acabar com a fome na África. Pessoas como Stevie Wonder, Michael Jackson, foram pessoas que construíram a base dessa música, essa aclamação da coletividade para combater o mal da fome nesse mundo. Todas essas pessoas partiram e não conseguiram conquistar o seu ideal. Mesmo décadas depois de sua partida, percebemos que a distância da realidade a esse ideal só aumenta. Por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a ciência avance, por mais que os recursos estejam disponíveis, tecnológicos, a realidade está cada vez mais distante de um mundo ideal, onde a paz é plena, onde a vida é plena, onde a justiça pode ser celebrada, onde a alegria pode ser essa realidade. Ao perceber tudo isso, somos levados a entender que tudo que esse mundo pode experimentar, ou quer experimentar, seus maiores desejos, a sua sede, a sua fome, nunca vai acontecer enquanto o triunfo de Deus, derradeiro, final, não estiver chegado à sua forma definitiva e plena. Para isso, esse mundo precisa ser recriado. Essa foi a experiência dos judeus ao voltar da Babilônia. Anos de política israelita, com seus conchavos idólatras, levaram o povo a perder a sua soberania, a sua herança, a sua terra, sua cultura, sua religião, e por fim eles perderam a sua liberdade. No cativeiro babilônico, eles foram orientados pelo próprio Deus a se estabelecer nas periferias da Babilônia, crescerem, multiplicarem, trabalharem em favor da Babilônia, orarem por ela. A prosperidade dos judeus do cativeiro estava diretamente ligada à prosperidade da Babilônia. Deus não falou, derrubem o rei da Babilônia. Deus falou, orem por eles e trabalhem em favor deles, porque se eles prosperarem, vocês também prosperarão. Está lá em Jeremias 29. Após 70 anos no cativeiro, retornando para a sua terra, a expectativa é de restauração. O povo de Deus, o novo de Deus está sendo aguardado ansiosamente, mas tudo que os judeus têm é um monte de escombros e ruínas. As palavras finais do livro de Isaías surgem como um alento de esperança. Tudo isso que está destruído vai dar lugar a algo novo, produzido pelas mãos do próprio Deus para deleite do seu povo, e assim começa o novo de Deus. Eu queria chamar você para trazer atenção para o seu coração. Imagine, é isso que o texto começa falando. Vejam, contemplem pela fé, imaginem. As palavras do Senhor primeiro evocam uma realidade coletiva e não individual. Deus não chama pessoas individualmente, mas Deus chama o seu povo juntamente, coletivamente, a contemplar. Vejam. O convite à contemplação, a obra final de Deus, é um momento para ser desfrutado em companhia. É na comunhão dos santos, no corpo da comunidade, que o mistério é revelado, ele é desvelado. O mistério ganha forma, ganha dimensões, ganha cores, ganha ornamentos e sentimentos. Nessa coletividade, Deus fala: crio novos céus e nova terra. A promessa desse lugar que cabe todas as nossas demandas existenciais, de uma vida plena e perfeita, tal qual nos enche os olhos quando a gente lê as Crônicas de Nárnia, quando
C.S. Lewis vai falar sobre o reino de Aslan, prometido para aqueles que viveram a vida justa. Só é possível ser esse lugar nas mãos do nosso Criador. O Senhor cria, e é porque Ele cria é possível, e porque Ele cria é perfeito, e porque Ele cria tem finalidade e propósito. Esse lugar tem por finalidade a expressão perfeita e plena de Deus e da vida na sua presença plenamente. O novo, de fato novo. Não se trata de um mundo restaurado, mas desse mundo recriado à sua plena forma, sem a presença dos efeitos do mal, do pecado e da morte, evocando uma fusão de realidades, a realidade espiritual e a realidade material, vista numa só forma, vivida de uma só maneira, como já experimentamos uma vez no Éden, quando o homem caminhava na viração do dia com o próprio Deus. Agora, uma realidade aumentada, expandida, potencializada, recriada. No Éden era um jardim, agora o Senhor trabalha para criar para a gente uma cidade onde a alegria está presente. No versículo seguinte, Deus vai falar sobre: e nesse lugar eu me alegrarei. E a alegria do Senhor é o combustível que vai trazer o seu povo a ser feliz. O seu povo está presente, se alegrando e trazendo alegria para o nosso Deus. Somos logo arrebatados para um lugar que não há somente o belo para ser visto, e nem só o seguro para se viver, mas também a alegria. A alegria do próprio Deus está reservada para ser a regra de vida. Viveremos para tornar esse lugar um ambiente alegre, celebrante, vibrante, festejante. Vai ser sempre um sextou. Já pensou nisso, gente? A alegria indizível que está reservado para a gente. Não só um lugar cômodo, mas um lugar alegre, de fato feliz, onde a tristeza nunca vai conseguir arrebatar os nossos melhores momentos. Logo em seguida, Deus faz uma promessa solene: nunca mais. E olha o que o texto diz sobre nunca mais no segundo versículo, no terceiro versículo: nunca mais morrerão bebês de poucos dias, nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena, nunca mais será considerado velho aos 100 anos, e somente os amaldiçoados morrerão. Gente, nunca mais. Deus fez uma promessa dessa na primeira aliança dele com Noé, quando Deus prometeu nunca mais destruir a terra com água, que nunca mais Deus ia fazer a humanidade experimentar tamanha destruição, e que nunca mais ia faltar o alimento, as condições da vida, a chuva, o sol. Deus promete que nunca mais o ser humano estaria em risco de extinção pelas mãos do próprio Deus. E novamente, nessa terra, nesse lugar de alegria, nunca mais a morte vai ter vez. É importante a gente lembrar que eu comecei falando sobre política e como as pautas de política causaram tanta divisão. Uma das grandes pautas que foram bem discutidas foi a pauta do aborto. Esse candidato é a favor ou é contra o aborto? Para um candidato, totalmente contra o aborto, e eu também sou. Para outro, tem que ser tratado como questões de saúde pública. Mas o fato é que nem durante o governo de quem é contra o aborto deixou de acontecer. Muito menos no outro que vai assumir. Aborto vai continuar acontecendo. Mas os nossos olhos precisam ser abertos para a realidade de que crianças morrem, e o aborto não é a única causa da morte de crianças. O próprio Jesus correu o risco de morte quando era uma criança. Crianças morrem ao nosso redor de fome. Crianças ao nosso redor são abusados sexualmente e fisicamente. Crianças morrem pela guerra, crianças morrem pelo frio, e a gente tem essa esperança de que nunca mais crianças morrerão. A morte nunca mais vai botar fim à alegria de uma família de ter uma criança nos seus braços. Há 2 meses atrás, eu tenho um grande amigo que teve um filho que nasceu com uma má formação no crânio, e a criança foi para uma cirurgia que tem uma grande possibilidade de sobrevivência, mas a criança faleceu. E essa família crente, confiando no poder de Deus, pedindo socorro do Senhor, agora vive um luto pesado. A morte por si só já é uma realidade antinatural. Ela não deveria estar nesse presente momento, nesse mundo,
A morte é uma invasora, uma intrusa dessa realidade. Agora, um pai enterrar um filho é pior ainda, essa dor indizível. Eu não tenho filhos, mas eu sei que pessoas ao meu redor que perdem seus filhos sofrem de uma maneira demasiada. Eu já dei notícias para uma mãe, 2 mães na verdade, que o filho faleceu. E é como você vê a alma da mãe saindo do corpo com essa notícia. A morte traz sofrimento, traz dor. A morte põe fim na alegria, nessa relação alegre que a gente tem com a boa criação de Deus. Seja uma criança, seja um animal de estimação, seja uma amizade. A morte envergonha aquilo que Deus criou como sendo muito bom. Mas vai chegar o dia que a morte vai ter o seu julgamento. Deus vai matar a própria morte, ela vai deixar de existir. E nesse lugar, nunca mais pessoas morrerão. O texto poetiza essa questão, né? Pessoas que morrem aos 100 anos serão consideradas jovens. Não que vai ser possível morrer na próxima realidade. Mas o texto está falando assim, ó, que a morte de pessoas, crianças, precoces, é uma coisa tão ruim. Pessoas aos 100 anos vão ser consideradas também jovens e não morrerão de jeito nenhum, assim como as crianças que foram prometidas que nunca mais morrerão. A próxima promessa no versículo seguinte diz: naqueles dias habitarão em suas casas e construirão e comerão dos seus frutos. Mais uma pauta política que foi amplamente discutida, né? A propriedade privada ou a escassez, relações de trabalho, quem cria mais emprego, quem não cria, que está preparado na próxima vida, responde à alienação de quem quer trabalhar para consumir, trabalhar, onde não há regulações para o trabalho, mas também responde àqueles que falam que o trabalho tem que ser regulamentado. É a briga pela luta de classes, onde pessoas estão oprimindo outros com o trabalho. Tudo isso, fruto da queda e do pecado, vai se acabar. A gente não vai precisar mais pleitear candidato ou A ou B para demandar as nossas causas, as nossas crenças. Lá na próxima terra, a gente vai ter o nosso lugar de trabalhar e de viver livremente. E aí sim, uma verdadeira liberdade. Invasores não habitarão em suas casas, nem lhe tomarão as suas videiras. A segurança pública, também tão pautada nas relações políticas e nos debates, agora é uma realidade garantida pelo próprio Deus e não por lei ou por decreto humano. As pessoas terão suas propriedades, poderão trabalhar e produzir sabendo que não vai haver pessoas que vão tomar, políticas espuras que vão tomar as coisas das pessoas, que vão se apropriar de forma indevida. Lá naquele lugar, sim, a segurança pública vai ser uma realidade. No versículo seguinte, a gente tem a outra promessa de Deus. Lá na cidade prometida, na cidade da alegria, não trabalharão inutilmente e seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor e seus filhos também serão abençoados. O trabalho e o emprego vai ser redimido na sua forma plena. O fim da utopia esquerdista de pensar que por meio do trabalho comum, de poder consumir o fruto do seu trabalho, haverá um paraíso nessa terra. E também o fim dessa alienação da direita, da liberdade de trabalho, onde as pessoas são escravas e não conseguem conquistar tudo aquilo que elas trabalham para conquistar. Melhor ainda, nesse texto, a gente não encontra servos, a gente não encontra pessoas em posição de serviçais. Todo mundo é trabalhador. Uma boa notícia para a gente que gosta de trabalhar, né? Algumas pessoas, quando falam assim na próxima vida, o que você espera? Virar anjinho, participar da mesa, né? Ninguém pensa, eu vou trabalhar na próxima vida. Parece que é penoso, mas vai ser algo tão maravilhoso, tão gracioso produzir. O apóstolo Paulo vai falar nisso quando ele diz: o vosso trabalho não é vão no Senhor. As nossas capacidades, as nossas faculdades de produção serão aproveitadas na próxima vida e será maravilhoso cortar um cabelo de alguém, produzir uma bela roupa, uma boa pintura, plantar, colher, alimentar pessoas, sem intervenção de Estado, sem a força do capital, sem a degradação de valores morais, sem a exploração da força de trabalho escravo,
sem pensar que você vai trabalhar e os seus filhos vão ficar na rua à mercê da bandidagem, da malandragem, da criminalidade. Lá na terra da alegria não vai haver desgraça, todos seremos abençoados pelo Senhor, tanto os líderes da família quanto a família como inteiro. A próxima promessa contida nesse texto, na leitura de hoje, é: eu os atenderei mesmo antes de clamarem a mim. Gente, já pensou como seria maravilhoso a gente precisar do serviço público, você nem precisar chorar porque está faltando uma luz na sua rua, o poste queimou, o bueiro está lá entupido. E esse texto está prometendo para a gente que as demandas que a gente tiver, antes da gente pedir, Deus, o Senhor, o Rei, o governante da cidade, já vai atender, já vai saber na sua onisciência. Uma relação imediata, né? E não uma relação mediada, uma relação onde estamos à mercê da burocracia de Estado, brigas partidárias, negociações parlamentares para adquirir os nossos direitos. Lá naquela cidade plena, feliz, falaremos com o Senhor, e mesmo antes de falar, da palavra subir à nossa boca, Ele já vai ter atendido as nossas demandas. O fim das questões ambientais também está contemplado lá, gente. Lá diz que o leão e a ovelha vão pastar juntos, o lobo e a ovelha vão pastar juntos. A própria criação não vai precisar se degradar, nenhum animal vai precisar predar o outro para poder sobreviver. A criação vai ter uma relação tão harmoniosa, desfrutando de uma vida tão plena, que as próprias criaturas vão se alimentar sem precisar devorar umas às outras. Que felicidade pensar que os nossos bichinhos de estimação, por exemplo, né? Essa semana um colega meu perdeu um cachorrinho dele de 12 anos e está sendo uma dor, está vivendo um luto por causa de um animal, e é legítimo. Eu não tenho filhos pessoais, tenho meu cachorrinho lá que qualquer hora Deus leva também. E eu sei que essas relações afetuosas, quando a gente perde elas, dói na gente. O que está prometido é que nunca mais isso vai acontecer. Vamos poder ter os nossos cachorrinhos, vou poder criar um leão no quintal de casa, já pensou? Não é, Alfred? Criar um rinoceronte, ele não vai me atacar, um hipopótamo. Gente, esse lugar é um lugar maravilhoso. Não vai ter gente falando assim, está explorando os animais, está fazendo isso. Porque, de fato, não vai ter exploração. A maldade do nosso coração vai ser tirada. E a gente vai ter uma relação maravilhosa, harmoniosa com a criação de Deus. E a própria criação vai se tratar de forma harmoniosa. Seria para a gente impensável ter um leão e um cordeiro convivendo, coabitando juntos. Porque a natureza por si só exige que um lobo devore uma ovelha. Faz parte da natureza hoje. É desse jeito que acontece. Mas lá a natureza vai viver para ser contemplada, vivida e celebrada na presença de Deus. E por fim, Deus empenha o seu próprio nome, endossando as suas promessas. E que promessas, não é, gente? Eu gosto de ler, eu queria ler com vocês aqui, ó. Em meu santo monte, ninguém será ferido nem destruído. Eu, o Senhor, o falei. Que maravilha é a gente poder repousar e descansar nas promessas de Deus e nas palavras do Senhor. Que maravilha seria o povo de Deus simplesmente olhar para frente e para cima, para além daquilo que está no nosso mundo. Meu irmão, eu queria chamar você que está aqui presente ou que está assistindo a nossa transmissão. Se você tem a capacidade de sonhar como Martin Luther King, como John Lennon, Stevie Wonder, Michael Jackson, e você tem essa capacidade que eu sei, eu te convido a fechar os olhos e contemplar esse lugar que Deus reservou para caber às nossas expectativas. Se você é capaz de crer nas promessas de políticos falhos, corruptos, desonestos, arrogantes, mentirosos, e eu sei que você é capaz, assim como cada um de nós tem a capacidade, então o Senhor está convidando você a crer no cumprimento das promessas dEle, porque Ele empenhou o seu nome e Ele falou. Essa mensagem ecoa, essa mensagem evoca a pessoa de Moisés para a gente, quando Moisés está peregrinando no deserto, experimentando as dificuldades do deserto na caminhada, a escassez, mas a providência ao mesmo tempo, os levantes, mas também o consolo de Deus. Moisés, no fim da sua jornada, ele sobe no Monte Nebo,
Ele crê que Deus tem um lugar reservado da terra prometida para o seu povo, mas no fim de sua vida ele sobe num monte e à distância ele contempla a terra que Deus prometeu. Ele não viveu o suficiente para colocar os pés nessa terra, mas a sua caminhada mostra e testemunha que ele já tinha recebido essa terra como a sua herança. O Senhor prometeu e o Senhor cumpriu com o seu povo. A história está aí para testemunhar isso. Crer e caminhar em direção. Ainda não herdamos essas promessas da vida plena, da terra perfeita. Isso está no nosso coração, chamando a gente para crer em alguma coisa ou em outra. Pessoas que não acreditam em Deus, acreditam num partido político, acreditam na organização civil humana, acreditam na fraternidade, acreditam em outras divindades. Mas nós que cremos no Senhor, somos chamados pelo coração a imaginar esse lugar que nos está reservado, um lugar de perfeição, um lugar que cabe e contempla as nossas expectativas, onde ainda não vivemos essa plenitude, mas hoje podemos experimentar pequenas gotas de alegria. Quando uma criança nasce e traz alegria para uma família, quando a gente conquista o nosso lugar na sociedade, o nosso emprego, quando a gente consegue trazer alegria para outras pessoas, podemos experimentar paz, podemos experimentar justiça, amor, liberdade, tudo que nos conduz ao encontro desse Deus que faz promessas, e desse Deus onde na sua presença promessas e realidade são a mesma coisa. Eu acho que chegou um momento da igreja pacificar e ser pacificadora. A gente não sabe o que está reservado para o futuro do país, enquanto a política, enquanto os costumes, enquanto a aceitação da religião, da igreja, mas nós sabemos que Deus tem um lugar reservado para o seu povo, que esse é o verdadeiro clamor que a gente tem que ter, esse é o verdadeiro objetivo e essas são as verdadeiras promessas em que a gente deve acreditar. O que passar disso é uma utopia, não vai se realizar nunca, porque esse mundo não é capaz de conceder para a gente o que só Deus, com a sua mão poderosa e graciosa, pode nos conceder. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos e inclinar a sua cabeça, até um ponto de correção na sua vida, no seu olhar, na sua crença, na sua existência. Porque por vezes o nosso coração se perde em promessas vãs, em promessas falsas, em promessas que não são capazes de ser realizadas. E nós precisamos que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, nos conceda essa capacidade, não só de imaginar, mas de contemplar pela fé, nos apropriarmos pela fé, colocarmos os pés naquilo novo que Deus tem feito de novo. O novo que Deus quer trazer para a sua vida não pode ser experimentado aqui, só pode ser experimentado quando Deus recriar esse mundo, quando Deus tirar desse mundo os efeitos do pecado, a presença do mal e a presença da morte, porque nunca mais eles vão nos incomodar, nunca mais haverá choro nessa cidade, e será uma cidade de alegria. Você é capaz de levar essa mensagem adiante? Você é capaz de sonhar com as promessas de Deus e crer nelas? Se de alguma maneira essa mensagem trouxe sentido para o seu coração, você quer tomar uma decisão na sua vida, depois procure algum irmão próximo de você, procure a igreja, procure os líderes da igreja para conversar sobre isso. Se de alguma maneira essa mensagem trouxe sentido ao seu coração, leve essa mensagem adiante. O que nós podemos esperar, real, concreto, de fato, são o cumprimento das promessas de Deus. Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse dia maravilhoso, Pai, onde o nosso coração se encontrou com a Tua realidade. E, Pai, diante da Tua realidade, Senhor, nós somos apenas pó e cinza. Precisamos do Teu amor gracioso sobre a nossa vida. Precisamos da obra do Senhor Jesus Cristo sobre nós. Precisamos do Espírito Santo trazendo novidade de vida para nós, Deus amado, a realidade do nosso pensamento, mudança verdadeira e concreta, para a gente compreender que esse mundo, Pai amado, não é capaz de oferecer para a gente aquilo que só o Senhor, com o seu poder criador, pode realizar, Pai amado, pode oferecer para a nossa vida. E pedimos ao Senhor, Pai amado, essa capacidade de estar sempre focados, com a imaginação focada no Teu reino, Pai amado, com o coração preso às nossas expectativas e afeições, a nossa sede, a nossa fome, Pai amado,
voltadas para o Senhor, sabendo que o Senhor pode saciar cada uma delas, que a gente pode esperar, mesmo que a gente morra, podemos esperar viver para contemplar, para tomar posse das tuas grandes promessas de perfeição, de vida boa, plena, alegre, justa na próxima vida. Pai, que a esperança que o Senhor tem prometido invada o coração da tua igreja e do teu povo, Pai amado. Que toda expectativa colocada no governo de homens ceda, Pai amado, e que a esperança do Senhor encontre lugar no coração dessas pessoas, invada o coração e ofusque toda falsa expectativa, toda falsa esperança em governo de pessoas ruins. Esse mundo é mau e a cada dia se distancia desse ideal que nós tanto almejamos e esperamos. Sei com o teu povo sobre a terra, Pai amado, que a tua igreja, Senhor, esteja voltada para a tua missão de redimir e salvar esse mundo, de pacificar, Pai amado, onde o mal tem trazido tanta guerra, tanta destruição, onde o mal tem trazido, Pai amado, divisão, dissensão, facção, Pai amado. Tem misericórdia do teu povo. Assim nós oramos agradecidos para que a tua palavra faça sentido no nosso viver, nas nossas práticas, na nossa vida. Oramos, ó Pai amado, para que o teu povo, Deus, seja capacitado a colocar em dias, ó Pai amado, a colocar expectativa no Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A coleta de hoje diz assim, ó: Deus onipotente, que enviaste a tua igreja até os confins da terra, para reunir um povo agradável aos teus olhos, concede que permaneçamos vigilantes e fiéis nessa missão, de tal maneira que, mesmo que se abalem as estruturas deste mundo, proclamemos que Jesus Cristo, teu Filho, vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém.